Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabriela Meirelles, RI na Asset One, e hoje eu estou aqui com o Daniel Palaia, nosso CIO de crédito, para falar sobre o mercado de crédito em setembro, as perspectivas, além do posicionamento nos nossos fundos. E começando pela performance, vou compartilhar a tela aqui com vocês. O nosso fundo High Grade rendeu cerca de 104% do CDI em setembro, chegando a um retorno próximo a 112% do CDI desde o início, né, que foi ali em dezembro de 2024. Desse alfa gerado pelo fundo, se a gente olha desde o começo do fundo, cerca de 60% está vindo do nosso book de trading. No fundo de debêntures incentivadas, a gente teve um retorno próximo a 155 do CDI em setembro, e aí olhando essa performance desde o início, a gente está próximo a 133, isento de IR, também desde o início do fundo. Esse é um fundo do final de fevereiro desse ano. E aí, passando agora para o Palaia, Palaia, eu queria que você passasse um pouco para a gente sua visão de mercado, o que você viu de fluxo de captação, tanto para os fundos isentos quanto os não isentos, em setembro. Ok, obrigado, Gabriela. Olá, pessoal. Vou passar um breve resumo aí do mercado e depois a gente vai falar um pouquinho sobre alguns cases aí que merecem atenção. Vamos lá. Começando pela captação, né? A gente sempre gosta de olhar bastante fluxo dos fundos, e olhando os fundos não isentos, né, a gente vê que o mês de setembro foi mais um mês de captação bastante forte, foi ao redor aí de 20, quase 21 bi aí no mês de captação, seguindo, né, vários meses seguidos de captação forte. A gente acredita que os próximos meses, né, outubro, novembro, dezembro, devem vir com uma captação um pouco mais fraca. Um dos motivos é por conta do nível de carrego dos fundos, que está bastante baixo. Se você olha o carrego, né, principalmente dos fundos DI, né, que são aqueles fundos D0, que tem menos de 50% de crédito, eles estão com carrego abaixo do CDI. Né? Se você colocar custo, etc., certamente eles vão entregar uma performance abaixo do CDI. Então, a gente acredita que cada vez mais fundos DI, principalmente, vão começar a entregar uma performance abaixo do CDI, e isso deve começar a trigar algum movimento de resgate. A gente não acha que é, né, um movimento forte, mas é uma correção, dado o nível de captação, né, e de fechamento de spread que o mercado vem tendo, e a gente até enxerga isso como uma oportunidade para a gente voltar a se alocar, né? Hoje a gente está bem pouco alocado, estamos esperando aí um movimento aí de abertura de spread, uma pequena correção para a gente voltar a alocar. Aí quando a gente olha, né, os fundos isentos, né, ele segue uma tendência até mais forte que os não isentos. A captação foi bem forte aí no mês de setembro, no mês de agosto, e isso deve continuar no curto prazo. É uma classe que vem entregando uma performance, né, no geral, bastante positiva. O que a gente acredita, né, depois a gente vai mostrar, é que deve ter, né, alguma correção também nos spreads, porque o mês de setembro foi bastante forte do ponto de vista de fechamento. Foi o mês com maior fechamento aí dos últimos meses. Né? Então é natural que ocorra correções, mas a gente acredita que no médio e longo prazo a classe deve continuar, né, com uma demanda bastante grande aí por esse tipo de fundo. Passando, né, para a questão aí de mais de dados do Banco Central, que a gente também gosta, né, uma outra dimensão que a gente gosta de olhar, né, como é que está o comportamento das carteiras de crédito dos bancos no mercado, inadimplência, a gente enxerga que o crescimento de crédito já vem diminuindo, né, já há alguns meses, né, quando a gente olha, né, bancos públicos e privados também desacelerando, a gente olha em relação ao mês anterior também foi, né, uma desaceleração no agregado. Então, claramente, né, os bancos
de uma forma geral, estão colocando o pé no freio, né? A gente vive, né, um ambiente macroeconômico um pouco mais desafiador, e um dos motivos disso, né, é uma deterioração progressiva aí das empresas e das pessoas físicas, né, na questão aí de inadimplência. É só olhar esse gráfico aqui, quando a gente olha, né, a inadimplência quebrada por grandes empresas e pequenas e médias, a gente vê que as pequenas e médias vêm tendo um crescimento da inadimplência bastante forte, né? Em geral, a inadimplência primeiro ela cresce nas pequenas e médias e depois vem para as grandes, né? As grandes ainda estão com inadimplência relativamente baixa, mas como a gente vai conforme a gente vai falar ao final, né, a gente pretende mostrar que esse número ele tende a piorar, né, com o tempo, né, essa inadimplência das pequenas e médias vai passando para as grandes. E quando a gente olha para as famílias, né, o movimento é muito semelhante, né, a gente vê uma inadimplência crescendo, né, no caso dos indivíduos, tanto crédito não direcionado como crédito direcionado, e a gente vê, né, um comprometimento de renda também bastante alto, né, quase nas máximas históricas. E isso também, né, vai afetando, né, as empresas, vai afetando primeiro as médias e depois as grandes empresas. Então a gente está entrando aí num ciclo vicioso de piora, né? A gente já viu esse ciclo outras vezes e por isso que a gente nesse momento, né, tá um pouco mais conservador aqui na gestão, né? Aqui outros gráficos, né, só para reforçar o ponto, né? Esse é um gráfico que mostra do Serasa, que, né, mostra o percentual de adultos em inadimplência, quase 50% dos adultos estão inadimplentes, né, segundo esse dado do Serasa. E um crescimento bastante forte no número de PJs em inadimplência. Então, acho que o diagnóstico aqui está bastante claro, né? A gente vê uma piora progressiva da inadimplência, ver, né, os bancos colocando o pé no acelerador. E daí a pergunta, né, por que que isso afeta, né, o mercado de capitais? Porque a grande maioria das empresas que atua no mercado de capitais também tem crédito com os bancos. E daí no momento que os bancos começam a colocar o pé no freio, eles vão diminuir, né, o volume, né, de renegociação, né, vão começar a cobrar juros mais altos, vão começar a exigir um pagamento maior, e daí vai diminuir o volume de rolagem também que essas empresas fazem todo ano. E também, principalmente as empresas mais cíclicas, aquelas mais alavancadas, em geral os bancos começam a fechar as portas, elas ficam, né, sem capacidade de rolar a dívida e sobra o mercado de capitais para fazer isso, e isso também não vai acontecer, né? O mercado de capitais não tem o tamanho para conseguir resolver o problema das empresas. E daí é que a gente começa a ver os movimentos de reestruturação. E daí um ponto importante, né? Esse aqui é uma amostra das maiores empresas do país, que justamente são aquelas empresas de mercado de capitais. Então, quando a gente olha as métricas de crédito, a gente vê aí a relação, né, dívida líquida e EBITDA, né, que é uma relação de alavancagem, subindo bastante, crescendo bastante. A gente vê o caixa sobre dívida de curto prazo, que seria como se fosse, né, uma reserva de liquidez caindo, né, trimestre a trimestre, a alavancagem sobre o patrimônio crescendo e a reserva, né, a geração de caixa, né, sobre despesa financeira, né, o quanto que as empresas geram de caixa sobre o quanto que elas pagam de despesa caindo também todo trimestre. Então, ou seja, a gente vê uma piora nos 4 indicadores trimestre a trimestre. Então, é só mais uma maneira de olhar que indica que a gente deve começar a ver um número maior aí de reestruturações e na ponta a gente já está começando a ver isso. E daí quando a Ah, gente olha, pode falar, Gabi. não, eu ia te perguntar, Palai, aqui a gente está vendo os spreads DI+, já quase nas mínimas, né, ali pré-Covid. Para os spreads dos isentos, a gente teve um fechamento bastante forte em setembro, como você comentou. Que você está enxergando para frente, né, tanto dos não isentos quanto para os isentos? Eu acho, Gabi, que a gente vai começar a ver uma correção, né?
dos dois mundos. No caso dos isentos, a gente acha que é uma correção temporária, né? Você teve um fechamento muito forte, os spreads chegaram em níveis muito baixos, mesmo quando você volta o imposto e compara com os papéis não isentos, está abaixo, né, desses níveis dos não isentos. Então vai ter uma correção, ela já até, né, agora no mês de outubro ela já está acontecendo, mas na minha visão é uma correção, dado que andou demais. No caso dos não isentos, eu também acredito que tenha uma correção, mas também muito porque, né, você vai começar a ter nesse mercado um número maior de empresas em reestruturação, você tem, né, os fundos por questão de carrego, porque o spread está muito baixo, não entregando é, o CDI, e daí naturalmente esses spreads vão andar um pouco, né? Não acho que é um movimento super forte, né? Pelo menos com o que a gente vê até agora, mas também é uma correção. Talvez seja uma correção mais um pouco mais aguda, né, do que no caso dos isentos e um pouco mais de constante, né? Os isentos eu acho que vai recuperar e depois parar, né? Então, acho que esses gráficos eles mostram bem, né, isso que você perguntou, né, que eu acho que reflete esse ponto. Então, você vê, né, os high grades dos não isentos nas mínimas históricas, praticamente. Você olha por single A, duplo A, também estão bastante baixos os spreads, e os duplo As, é interessante mostrar que eles não fecharam tanto quanto os single A's e os triple A's, mas isso acontece por um problema das agências, né? Porque tem muito nome duplo A, que inclusive era duplo A antes de entrar em reestruturação, né? E depois foi para triple C, né? Então você pega os casos de Ambipar, Braskem, etc. Não há muito tempo eles eram duplo A. Então esse gráfico reflete um pouco, né, esses erros das agências de rating, né? Aí quando eu olho os isentos, é aquilo que eu comentei, né? Você vê, olha o fechamento que teve dos spreads, né, em relação à NTNB no mês de setembro. Foi muito forte, né? Então, por exemplo, os AAAs, a média chegou a bater menos 50 bases, né, sobre a NTNB. Então, passou daquilo que era razoável. E daí, por que é importante a gente olhar o gross up, né, a gente voltar ao imposto? Aí você consegue comparar, né, os dois mundos. Então, você vê que, né, os isentos, por exemplo, os AAAs, eles fecharam setembro com uma média de spread, já voltando ao imposto, de 0,71%, enquanto os não isentos, que já está bastante baixo, 0,91%. Então tem uma diferença aí de 20 bases entre os dois mundos, e é o que a gente acha que vai começar a corrigir. Já está corrigindo, esse mês está abrindo 10, 15 bases, né? Então a gente acha que o piso tem que ser esse nível dos não isentos, né? Dado que os isentos são papéis mais longos e tal, então tem que ter essa correção para esse nível. E daí um dado interessante para mostrar justamente essa questão aí do carrego, né, que preocupa um pouco a gente, que é um motivo para um potencial, né, abertura, o IDA-DI, né, que é uma cesta, né, de debêntures não isentas, a performance dele 12 meses está aqui nesse gráfico. Então você vê que ela está se aproximando muito do 100% CDI, né? Você tem uma tendência aí de aproximação. A gente acha que isso aqui logo, logo vai atravessar, né, esse nível aí de 100% CDI, isso aqui é uma média móvel, o que indica que, né, que pode ser um momento aí de início de resgates, principalmente nos fundos DI, né, aqueles oferecidos pelos grandes bancos, principalmente. E daí antes de entrar no tópico aí de casos especiais, como é que a gente enxerga
os riscos, né? A gente enxerga 3 tipos de risco aqui na nossa visão. Um primeiro são as reestruturações, né? E a gente já está vendo, né? Depois a gente pode falar um pouco, mas a gente já está vendo isso. Isso depende muito do quanto cada fundo tem disposição, né? E como os fundos cresceram muito aí nos últimos anos, esses casos representam um pouco dos fundos, né, em geral. Então, você pega o caso que aconteceu, né, de Ambipar, Braskem, etc., eles eram relativamente pequenos nos fundos, então não causou problema. Então, tem que ser uma empresa muito grande, com exposição muito grande no mercado de capitais, para gerar algum impacto mais relevante. Então, a gente acha que esse risco aqui está mitigado mesmo com o aumento de reestruturação. Deve aumentar os spreads, mas é mitigado. O carrego dos fundos abaixo do CDI é um pouco o que a gente viu em dezembro do ano passado, né? É um movimento de resgate, abre os spreads entre 50 e 100 bases e depois volta, né? É um movimento esperado nosso. A questão é saber quando que isso acontece, né? A gente acha que tá próximo disso. E o último, que a gente acha que a probabilidade de acontecer no curto prazo é baixa, mas é um evento de forte impacto, que é um movimento de risk-on. Aí é como se a Selic indo abaixo de 10%, né? Os investidores saindo de renda fixa, indo para renda variável, multimercado. Aí é um fluxo grande de saída que poderia impactar bastante os spreads, mas é um evento que, pelo menos até meados do ano que vem, dependendo de eleição, etc., a gente não enxerga acontecendo. Aqui acho que quando a gente teve um outro movimento de corte da Selic forte lá no passado, o estoque em crédito não era tão grande, né? Isso aumentou muito nos últimos anos. Então, até o espelho que a gente tem para trás, do que a gente olha no retrovisor, eu acho que seria bastante diferente. Exatamente isso. Bom E ponto. aí, já aproveitando esse gancho aqui, acho que aquele primeiro ponto ali das reestruturações, a gente teve vários casos recentes, né? A gente vai falar aqui um pouquinho, mas queria que você desse um pouco a sua opinião sobre os principais casos que a gente teve aí entre setembro, outubro, e como que a gente se posicionou, seja antes dos casos virem à tona, se a gente estava posicionado ou não, e se a gente tomou alguma posição, se a gente tomou alguma atitude depois dessas remarcações. Vamos lá. Esse é um ponto bastante importante, né, e que tem se tornado cada vez mais frequente, né? A gente acha que cada vez mais empresas vão necessitar de reestruturações, né, seja extrajudicial como judicial, muito por conta do cenário de juros altos, já está em juros altos há bastante tempo, e daí com a atividade piorando também, é um movimento esperado, isso acontecendo para as empresas mais alavancadas, né? Então, basicamente, né, a gente viu movimentos de abertura forte de spread nessas empresas, né? Cosan, Raízen, Ambipar, CSN, Pão de Açúcar e Braskem. A gente, é, quando aconteceu o evento, a gente não tinha exposição em nenhum caso, né? E aqui eu estou misturando, né, o caso de Ambipar, por exemplo, ele foi para 10% de face. CSN, a gente está vendo, estava mais ou menos 100% do par, agora está 80%, então já deu uma boa estressada. Braskem foi para 30, agora está 38. Então, são casos um pouco diferentes, mas que geraram bastante estresse. Qual que é a variável comum aqui, né, em todas essas? Eram empresas bem alavancadas, eram empresas com geração de caixa negativa, né, com dificuldades nos seus setores de atuação, né, ou com problemas de governança, né, o caso da Ambipar, por exemplo. Né? Essa lista ela vai aumentar com o tempo, né? Isso de ciclo em ciclo, isso sempre acontece. São os primeiros nomes. Então, cabe a gente, né, do nosso lado da gestão, ser cada vez mais seletivo. Né? Nos últimos 3 meses, a gente aumentou muito o percentual de crédito, tem sido mais defensivo, justamente porque a gente quer
primeiro, evitar estar exposto a nomes mais alavancados, mais cíclicos e também poder aproveitar quando os spreads abrirem. O único caso que a gente entrou pós, né, o estresse foi o caso de Braskem. A gente achou que o papel ele desvalorizou muito, né, ele chegou a bater 30% do par, a gente entrou, né, mais ou menos nesse nível, mas a gente acha que, primeiro, né, é uma empresa que sistemicamente ela é muito relevante em relação à atividade, então ela é importante para o governo, inclusive, gera muito emprego, é importante para a atividade, setor petroquímico, ela é importante para a Petrobras também, ela tem a Petrobras como acionista, então a gente acha que o nível de haircut vai ser menor do que esse nível que a gente está vendo no mercado. O papel recuperou um pouco. A gente acha que tem mais espaço aí para recuperar e daí é onde a gente pretende seguir monitorando esse papel. Os demais não, os níveis atuais não fazem sentido para a gente. A gente vai estar olhando, né? A gente sempre olha no detalhe os casos e vê qual que faz o nível de entrada com segurança, mas por enquanto a gente não vê grandes oportunidades. A gente prefere tá fora. Legal. Acho que um ponto importante aqui, Palaia, é a opção dos fundos, né? Que hoje a gente tem o high grade e a gente tem o de infra. Esse caso de Braskem que você comentou, a gente fez só no fundo de infra, né? Por entender que a empresa cabe nesse fundo. No high grade a gente não montou essa posição e é uma posição para o nosso book de trading, certo? Não para o book de carrego. Exatamente, boa lembrança. A gente dificilmente coloca esses casos, não vai colocar esses casos de estresse no high grade, não é o perfil dele. A gente sempre vai colocar ou no nosso fundo de infra ou no nosso fundo D30 que a gente lançou recentemente aí, vai lançar recentemente aí no Itaú. Então, é isso aí. E são papéis para trading, né? A gente não vai ficar sentado na posição, a gente vai vender quando a gente achar que o papel já recuperou o suficiente, faz sentido sair da posição. Acho que Acho que resumidamente é isso. não, tá ótimo, acho que tá super claro. E aí, só pra gente finalizar, queria pedir para você passar um pouco pelo nosso posicionamento, né? Acho que você já antecipou em relação à caixa, que a gente está mais alocado, duration mais curto, mas se puder trazer ali visualmente, acho que fica legal. Vamos lá. É, aqui, né, no caso do high grade, né, vocês podem ver que a gente está com bastante caixa. A gente fechou o mês de setembro com 50% praticamente de caixa. A nossa maior posição é em financials, né, bancos grandes. Depois utilities, que são empresas de energia, saneamento, etc., que são menos afetadas em momentos de crise. Vocês podem ver aqui, né, uma evolução do percentual de caixa. Então, você vê que teve períodos que a gente operou com 30% de caixa, e desde junho, né, a gente vem aumentando, né, lentamente esse percentual de caixa para o nível que a gente chegou agora em setembro. A duration, a gente teve momentos de pico e redução. Hoje a gente está nesse nível de 1,5, que a gente acha que é um nível seguro, né, caso o mercado ele tenha aí um movimento de abertura de spreads. Né? Do ponto de vista de rating, né, a maior parte da nossa carteira está em ratings considerados muito bons, né? Então a gente vai continuar com esse perfil aqui de carteira. Se a gente vir, né, um movimento de abertura nessa ordem de 50, 100 bases, como a gente viu lá em dezembro, a gente certamente vai se posicionar aí numa maneira mais agressiva, diminuindo o percentual de caixa, aumentando um pouco a duration. No caso do fundo de infra, acho que é importante separar, né, a carteira em duas. Né? A gente tem aproximadamente 35% da carteira em papéis de infra,
né? A gente está naquela fase lá que a gente pode se dar o luxo de ter menos alocação em papéis de infra. E também é um ponto importante para a gente, porque dado que a gente viu que teve um fechamento muito forte, né, a gente não queria estar exposto, né, e não queria comprar os papéis nos níveis que fechou setembro, por exemplo, né. Então, a gente tem sido bastante cauteloso aqui, não por uma questão de risco de crédito, mas por uma questão de nível de spread. O caixa a gente fechou um pouquinho, né, ao redor de 15%, né? Fechou 13,1% agora em setembro, mas teve muita coisa de papel não isento que a gente aproveitou. E a duration, ela fechou aí em 3,2, ela vem aumentando lentamente por conta dos papéis isentos, tá? E ainda assim é uma carteira com duration abaixo da média dos concorrentes. Em geral, essas carteiras de isentos têm uma duration aí de 5 a 7 anos. Então, essa é uma foto que deve continuar também. Se o mercado de isentos, que é o que está aparecendo, né, agora já no mês de outubro, começar a corrigir, a gente vai, né, aumentar o percentual de isentos e tirar um pouco os não isentos da carteira. Então, resumidamente, é isso. Maravilha, Paula, eu acho que tá super claro. Queria agradecer a sua participação, agradecer quem está assistindo a gente e mês que vem a gente volta com mais um fechamento aí referente a outubro. Obrigado, Gabi. Obrigado a todos. Tchau, tchau.